É a questão de que nós estamos no meio de um processo, né, já há alguns anos, devido ao advento da internet, da gente ter aquelas pessoas que antes não tinham vozes, agora elas têm vozes. Agora elas têm voz, né? Elas podem falar para casa das pessoas, para as pessoas que estão em casa, para a população brasileira. Ou seja, muita gente não percebeu, mas ontem foi algo histórico que aconteceu na TV aberta brasileira. Sim, sem aqui dúvida. na Band. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque muitos brasileiros nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. Muito bem lembrado, hein? Nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. E graças ao Luiz Lacombe, meus parabéns a ele pela iniciativa. Nossos cumprimentos, né? nossos cumprimentos. Reforçados veementes. Porque ele levou o debate sobre o conservadorismo para a TV aberta. E sabe qual foi o resultado? Em todas as enquetes da Band, Facebook, Twitter, Instagram, era perguntado: você se identifica com o conservadorismo ou com o progressismo? Mais de 90% das pessoas responderam que se identificavam mais com o conservadorismo, quando se explicou o que era. Sim. Mas exatamente. E não levaram pessoas, tipo assim, que eles sempre, quando forjavam esses debates, aquelas caricaturas, né? Aqueles perfis exóticos, vamos chamar assim educadamente, aqueles que se diziam, né, conservadores, os perfis exóticos, né, da fauna aí que eles imaginavam. Então, E o que eu achei impressionante foi... Perdão. Vai falar. O respeito que Lacombe teve com o Alan. Sim. Jornalista Alan, do Terça Livre. É isso aí. Você botar isso aí Isso aí. em canal aberto, a todo mundo ouvir, isso foi espetacular, Não, meu foi- amigo. foi um Isso marco. Pra mim foi um marco. Sem Pra mim dúvida foi um foi. Hoje, quando eu gravei, eu falei exatamente isso. Por quê, meu amigo? Você permite o quê? Toda vez que você vai seja pro cabo, pra TV aberta, você tem um filtro editorial. Você tem a boa vontade do redator. Rapaz, é um negócio de louco. Né? Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora. Vou só fazer um comentário. Sim. Mas eu desafio qualquer um que tá assistindo aqui agora. Qualquer um. Você que veio, né, petista aí, que veio pra ficar falando mal né, pra ficar falando mal lá no chat, pra ficar bagunçando o chat, né? Até pra você, principalmente pra você, eu tô falando agora. Né? Eu duvido, né, faço o desafio de que se você lê, porque o problema é que as pessoas não leem, mas se você lê um artigo, só um artigo, do professor Olavo de Carvalho, você não vai se identificar. Eu duvido. Porque os professores esquerdistas, eles têm pânico que os alunos leiam algo do professor Olavo de Carvalho. Tá? Eles têm pânico que eles leiam algo do professor. Eles falam, não pode ler. Eu conheço muita gente que fala mal, tá? Que faz militância contra o Olavo de Carvalho, mas que não leu um parágrafo. Sim, sim. De nada. De nada. Eu falo, cara, como que você está criticando se você nunca leu nada? Eu critico Marx, mas eu li Marx. Eu critico Stalin, mas eu li Stalin. Pô, eu vi o debate do professor com o Dugin, eu sei o que o Dugin pensa. Como que eu vou criticar alguém que eu não li um parágrafo? Eu duvido. Eu faço aqui um desafio público. Se você lê um artigo do professor Olavo de Carvalho, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que ele está falando. Sim, claro, sempre vai ter gente que pode discordar, mas a grande maioria, e a grande maioria, eu tô falando de 95% para lá, tá? Que lê, vai se identificar, porque essa foi a sensação que eu tive. Mas é verdade. Eu não sabia nada de conservadorismo, de direito. Quando eu li um artigo, eu falei, cara, eu sempre pensei isso. Sempre pensei isso. Mas exatamente, se eu não me engano, o Reagan que dizia, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que leram Marx e as que entenderam. Né? Muito bem. O marxismo ele só faz sentido se você não sair, a esfera esquerdista como um todo na literatura, só faz sentido se você não sair dela. Exato. Você furar essa bolha e ler qualquer coisa, uma coisa pelo menos razoável, principalmente se for do nosso mestre Olavo de Carvalho, você vai ver que é óbvio que aquilo implode. Tanto o professor Olavo de Carvalho falou, fui comunista até o dia que eu li uma obra de um conservador. Exato. Eu falei, rapaz, não tem sentido mais nada. Ele era fascinado, achava lindo, maravilhoso. Quando ele olhou do conservador, eu falei, rapaz, isso aqui tá certo, o resto tá tudo errado. E daí em diante, ele trabalhou a vida toda para consertar o
os erros do passado, né? Ter sido comunista. E conseguiu ir muito bem. Exatamente. Escreve aí, ô PH, pra compartilhar a tela. Você escreve aí olavodecarvalho.org, né? Porque aí a pessoa vai perguntar, mas aonde que eu vou ler? Tá? Então eu vou te mostrar o site. Lá tem vários textos dele, tem vários artigos dele, né? E eu duvido que se você ler um artigo do professor, compartilha lá só para o pessoal conhecer o site. Muita gente já conhece, mas tenho certeza que tem gente que não conhece ainda, né? Então tá aí, ó, olavodecarvalho.org, tá? Aí ali em cima, vê se consegue dar um zoomzinho para a galera ver um pouquinho melhor. Isso, tá ótimo. Agora sobe ali. Pode subir, aí. Agora joga para lá. Ó, ali em cima tem conteúdo. Clica ali em conteúdo. Aí no isso. E ali você tem, ó, artigos. Pronto. Clicou ali em artigos. Pode clicar. Pronto. Lê qualquer um desse. Qualquer um artigo. Não vou nem citar um específico. E vale por livro, tá? Veja o tema que mais te interessar. Tá? O tema que mais te interessar ali, você pega e leia. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque é essa experiência que a gente viu ontem. Né? Quando as pessoas ouvem sobre o conservadorismo, elas falam, caramba, é isso que eu penso. Nossa, existem pessoas que pensam assim? Existem pessoas que valorizam a família, que acham que tem alguma coisa errada. Eu não sou doido. Quando fala da ideologia de gênero. Não, o cara fica até com medo. Ele acha que tá errado, mas ele fica até com medo. Porque se eu falar, vão dizer que eu sou. Mas sabe, né, isso foi trabalhado desde sempre. Lembra aquele negocinho? Não discuto futebol, religião, política. Isso. É a pior coisa que foi feito. Pior coisa. Isso aí é tudo estratégia marxista, não tem jeito. Você dizer que valoriza a vida e ataca uma criança no ventre materno. Exato. Sim. Quer dizer, dizer que a polícia é fascista, mas só ela pode ter arma. Cidadão de bem não pode. São coisas assim absurdas, né? Absurdas que a gente assiste. Essas incoerências, incongruências, quer dizer, estabelecer direitos em cima vamos dizer assim, do extermínio de outros. E aí diz o seguinte, eles falam de uma coisa chamada igualdade, igualitarismo, etc. Mas não há isso de fato do ponto de vista da própria natureza, porque a minha tendência sempre é eliminar aquele outro, quer seja fraco, tenha alguma deficiência, não pense até mesmo no limite superior dessa destruição, que basta não pensar igual a mim que eu quero que ele morra. Então como é que eu posso dizer que há essa igualdade? Exatamente. Eugenia, e depois até chegar na eugenia. Sim. Exatamente. Então, assim, fica aí o desafio lançado, né? Conheçam, informem-se, porque isso muda a vida. Tá? Você vai se sentir mais você, assim, sabe? Sim. Não é fazendo propaganda. Achei horrível isso agora. Não é fazendo propaganda. Mas você vai sentir no chat, mas você vai sentir mais você mesmo, sabe? Você vai sentir, poxa... Só te imaginei agora fazendo um franguinho em peru. Que é o que as pessoas sentem quando conhecem o Terça Livre. Sim, é libertador. É libertador. Isso. É libertador. Você quando... Então, indiquem, né? Indiquem o professor Olavo, indiquem o mínimo, sabe? A pessoa sempre pergunta, qual é o primeiro livro para ler, para entender sobre a direita, sobre e tem uma coisa relevante também, é o seguinte, que pela linguagem, pela forma didática, pela apresentação, até mesmo pelo próprio jeito, né, extremamente espontâneo de ser, quer dizer, é uma comunicação que chega a todos os níveis. Exato. Chega. Então, ele é capaz de se comunicar com qualquer nível de entendimento. Mesmo que hoje, por exemplo, você não consiga entender tudo, mas você consegue absorver aquela fala e gosta da forma da comunicação. E mais à frente, se aprofundando, essas coisas não se esquecem, se volta lá depois e se dá uma relida e se, vamos assim, se consolidam os conceitos. Exato. Então, quer dizer, não existe essa história do filósofo, do professor, do homem distante. Pelo contrário, ele está muito mais perto e muito próximo de todos nós, de todos, sem distinção. E ele conseguiu fazer uma coisa ímpar. Traduzir em uma linguagem o mais próximo possível, mais inteligível possível
dentro da esfera do profano, né? Coisas extremamente complicadas. Exato. Extremamente complicadas. Né? E tem artigo dele aí, quase todos os artigos dele, valem por muito mais do que muita obra. O quê? Não, vale muito mais. Muitos livros que tem aí, muitos jornais que tem aí. Curso de formação política do cacete, vai 15 e tanto, né, que tem. Sim. Meu amigo, que dele vale umas 10 universidades. Passei anos assistindo. Só no ouvidinho aqui, semana. Fazendo as coisas aqui. Era Throat Speak toda semana, era muito bom. Direto. Sim. Então, dica de livro, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tá? É um excelente livro para começar a estudar e se informar sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Você vai ter aí um panorama completo dos assuntos que a gente trata, né? Então, vale a pena. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo de Carvalho.